Olá, estamos de volta com o podcast Os Nossos, conversas sobre família. Estamos na 7ª temporada e o tema é o divórcio sob o ponto de vista dos filhos. No episódio de hoje, a gente vai conversar como fazer a vida funcionar para os filhos em 2 endereços, sem parecer que eles vivem em fusos horários diferentes a cada semana. Vamos falar sobre logística, organização, rotina e os combinados que podem salvar o seu domingo à noite. Para isso, eu estou aqui com a Luciana Grimber e com a Renata Ferrara, sócias no aplicativo Os Nossos. Sejam bem-vindas. Obrigada. Olá. Vamos lá, meninas. A mochila costuma ser um grande gatilho de brigas, certo? O que vai para casa de um, o que vai para casa de outro, esqueceu o uniforme, o casaco não voltou. Como pacificar a mala? Bom, a primeira coisa, acho que é importante saber o seguinte, na hora do acordo, então na hora de construir o acordo, não vai dar para definir tudo o que vai acontecer ao longo de tanto tempo para frente, né? Então, de um lado, é importante prever um detalhamento, não deixar para resolver coisas depois, coisas que já podem ser organizadas, mas fazendo uma analogia com o corpo humano, acho que a gente pode pensar o acordo como se fosse o esqueleto, mas os músculos, o pulsar do coração, vão ser os pais, a família que vai dar no dia a dia. Então, a primeira coisa é ter uma boa base, né? Se a gente, um bom roteiro, um bom né? roteiro. Tendo um bom roteiro, a coisa tende a funcionar melhor. Ter 2 casas não pode significar ter vidas tão desconectadas, né? E aí, eu, pensando já para esse lado prático que a Dora convidou, para a gente refletir, pensar coisas que precisam que tem que ter nas 2 casas. Vai ter 2 shampoos? Vai ter 2 escovas de dente? Vai ter 2 pastas de dente? Vai ter 2 remédios Uso básico, né? Vai ter Novalgina nas 2 casas? Vai ter farmácia nas 2 casas? Vai. E o que precisa ir com a criança para lá e para cá? Então uma criança que usa óculos. Não vai ter um óculos na casa do pai, um óculos na casa da mãe. Mas se puder, para facilitar, pode, mas nem todo mundo pode. Mas eu acho que tem uma coisa que, assim, também para a criança ir criando o senso de responsabilidade. Então, tudo bem, às vezes você tem um óculos reserva, porque quebrou, mas assim, tem aquela coisinha que precisa andar com a criança. É o óculos, é o aparelho, é o remédio, a criança está tomando antibiótico. Não vai comprar 2 vezes antibiótico nas 2 casas. Então, tem eu acho que é separar aquilo que seria um enxoval que tem que estar nas 2 casas e aquilo que tem que estar com a criança circulando para lá e para cá. Minha ideia. Lu? Eu acho que é isso mesmo. Assim, o mundo ideal teria que ter uma casa de um jeito e copiada, entre aspas, na outra. Só que isso não acontece, né? Então, eu acho que o que a Rê falou o que eu mais vejo as brigas é a história do antibiótico. Tá tomando antibiótico. Mas eu comprei... Aí começa, né? Eu comprei um antibiótico. Ele não compra antibiótico. Então tem que parar com essa picuinha e essas questões que na verdade é entre o casal e olhar para a criança. Puxa, a criança precisa ter o uniforme, ter uma roupa básica, ter o shampoo. Não tem cabimento. A mãe tem que mandar o shampoo para casa do pai e vice-versa, né? Só que o que a gente vê, infelizmente, é às vezes uma disputa eu não vou mandar roupa porque quando eu mando, eu que comprei, a roupa não volta. E eu acho também essa coisa de ter coisa nas 2 casas e tal. Também, gente, é pensar assim, que seja fácil esse exercício de ir e vir. Se você tem que levar tudo, Nossa, vira um parto, né? Que você tem que levar um container lá para casa de um, para casa do outro. Então, pensar na gente. Se fossem os pais que tivessem, suponha, tem aquele modelo que a gente não tem tanto aqui no Brasil, mas em outros lugares do mundo tem a história do ninho. Sim. Que os filhos ficam na casa e os pais, de tempos em tempos, é que vêm habitar essa casa. Se você tivesse que a cada semana ir lá habitar aquela casa, você gostaria de ter que levar o seu shampoo toda semana ou você já não teria um armário seu com as suas coisas guardadas? Eu preferiria ter tudo lá. O que acontece é que muitas vezes os objetos dos filhos viram um motivo de disputa entre os pais divorciados. Né? Parece que às vezes até um sabota o outro para poder culpabilizar. Então não foi no judô porque não tinha o uniforme do judô porque você esqueceu. Ao invés de tentar resolver, as pessoas muitas vezes optam por
eu vou torcer pra dar errado, porque aí eu Sim. vou dizer que a culpa é da outra pessoa, né? Sim. Sem dúvida. E aí ficam esses filhos nessa confusão. Brinquedo, Dora. Brinquedo é uma questão também. Às vezes, não quero que leve o brinquedo. Brinquedo é da criança, deixa eu levar o brinquedo, mas não vai trazer de volta. Ou leva só uma parte do brinquedo. Olha, é uma novela, né? Eu acho que também no acordo que você falou, Rê, né, no começo, dá pra combinar o que vai ser fixo e o que vai ser volante. Isso eu seria o acho melhor, né? Isso seria o ideal. É que assim, a gente sempre espera que as pessoas tenham bom senso, né? E aí eu acho que vai muito da condução do profissional que está ajudando essas pessoas a chegar nesse acordo, de perceber que se as pessoas efetivamente não têm tanto bom senso, talvez detalhar mais esse acordo para ajudar na vida prática. Mas também eu gosto de falar que a gente tem o braço curto, nós, com relação ao cliente. Então a gente pode endereçar, organizar o que for, mas as pessoas também têm que ter esse bom senso de, no dia a dia, como você falou, não dá para assim, uma criança de 4 anos, você vai prever até os 21 dela, até os 18 dela? Não. Então, nessa parte prática, a gente tem que ajudar a formar, como você falou. Sim. Pegar um belo de um roteiro, um esqueleto, organizar e também deixar essas pessoas, porque tem pessoas que querem brigar, né? Aí... E também tem, eu acho que o profissional, nós, advogados, tem casos que você vê fluir e que você consegue, que você vê frutificar aquilo. Tem situações que nem o básico do básico quase você está conseguindo fazer. E aí você vai discutir se vai ter meia na casa do ou meia, aí né, você fala, bom... É difícil, né? É como eu gosto de falar, o nosso braço é curto, né? Então você faz o que dá ali e... É uma via de mão dupla, né? Se as pessoas colaboram, você colabora mais. Se as pessoas não estão afim, também o negócio não vai. Mas eu acho que a ideia base é assim... O que tem que estar fixo nas duas casas para facilitar a logística, ter que carregar menos coisa? O que é do dia a dia que precisa caber numa mochilinha para ir e vir? Eu acho que... E aí tem, puxa, roupa de casamento, uma roupa de festa, uma roupa vai estar num lugar, vai estar em outro. Quando tiver uma festa, pede emprestado, sabe? Acho que pensando nessas 3 caixas, a vida tende a funcionar melhor. Sem dúvida. Bom, horários de sono, telas e alimentação. Nossa. Então, pode o pai deixar dormir às 11 e a mãe exigir que o filho durma às 8, né? O que isso faz com o relógio biológico da criança? Então, eu acho assim, de novo, o ideal seria o bom senso. Só que a gente também tem que entender a realidade dessas casas, né? Às vezes você tem um pai que volta mais tarde para casa, ele gostaria que o filho dele ficasse um pouquinho mais acordado. Só que ele também tem que entender que a criança não é para dormir às 11 porque ele chega às 10. Então, fazer um bem bolado e tentar sim conversar com o outro para que essas regras sejam espelhadas, porque a gente precisa, Dora, dar tranquilidade para essa criança. Acho que o mais importante é dar tranquilidade para ela ter a previsibilidade de saber o que vai acontecer. Então, se ela souber, já tiver um combinado, que na casa do papai ela dorme às 9 e não às 7h30, como na casa da mamãe, vai ficar ok. O que não dá é para assim, essa semana o papai resolveu chegar mais cedo, ou resolveu chegar mais tarde, e bagunçar a vida da criança. Eu acho que o recado que a gente quer dar é assim, gente, vamos olhar para essa criança e dar previsibilidade para ela, né? E eu concordo com você totalmente. Agora eu quero fazer uma reflexão mais profunda um pouco. Que é assim, primeiro, isso é um reflexo do tempo compartilhado nas casas. Porque quando eu era criança e os meus pais se separaram, eu morava com a minha mãe, eu ficava a cada 15 dias na casa do meu pai no final de semana, e aquele final de semana é um salvo-conduto para fazer o que quiser. Se não quiser dormir, tá ótimo, né? Por quê também? Porque o efeito daquilo na rotina da criança é pequeno. Você concorda? É um final de semana, a cada 15 dias, quis comer bolo de chocolate o dia inteiro, não dormiu, fez uma rave de sábado para domingo, ok. Aquilo não vai impactar no todo o dia a dia da criança. E para aquele que tinha o filho a residência base,
também era mais simples, porque você define, você faz, a regra é sua, então aquilo que você quer, você aplica e ponto. Então era mais simples para os pais essa organização. Quando a gente passou a compartilhar a responsabilidade no dia a dia, ao ter o tempo mais compartilhado nas duas casas, você passou a ter obrigações, responsabilidades, e que aí não dá para ser cada um de um jeito, né, na minha leitura. Sem dúvida. E aí a gente tem que fazer uma pergunta. Existia uma regra base na casa antes do casal se separar? Porque se existia uma regra base, na minha opinião, é aquela que deve tentar prevalecer nas duas casas. O problema é quando já era uma razão de conflito. Então, mesmo antes do divórcio, o pai já achava que tinha que dormir 1 hora, a mãe já achava que tinha que dormir outra hora, já era uma situação péssima. Aí vocês têm que contratar a Juliana Poloni, do outro episódio, para ajudar a chegar num desenho que faça sentido para a criança. Por quê? Porque não vai ser nem aquilo que é 100% correto no olhar do pai, nem aquilo que é 100% correto no olhar da mãe, mas eles vão precisar, com intenção, cavocar a sua maturidade, ainda que estejam procurando petróleo lá no fundo, uma hora essa maturidade vai ter que vir à tona, para conseguir construir, ou sozinhos ou com a ajuda de um profissional, aquilo que vai fazer sentido para aquela criança. Eu acho que, porque o que pode acontecer de pior é chegar à conclusão que eles são incapazes de fazer isso e tem que convocar o judiciário para resolver, não tem cabimento. Sem dúvida. Né? Então, assim... Convocam, né? Então, assim, se o seu filho tem 5 anos de idade e a recomendação da saúde é que durma X horas, e o seu filho estuda de manhã e tem que acordar a tal hora para estar na escola, vamos fazer uma conta reversa. Quanto ele tem que dormir, aquela vai ser a hora de ir para a cama, numa casa ou na outra. Sim. É bem cartesiano, né, gente? Não sei, eu acho que você tem que pensar nesse jeito. A gente não está se divorciando, né? Não, é que a verdade é que eu acho que as dinâmicas são muito fluídas, então não é tão assim, porque fica aquela história, puxa, deu 7h30, não tá dormindo, por que não tá dormindo, enfim. O que não pode acontecer, que uma coisa que você chamou a atenção é assim, na casa do papai pode tudo, na casa da mamãe não pode. Ou vice-versa, porque aí você vai ficar com uma pessoa que é o vilão e o outro que é bacana. Eu nunca mais vou esquecer uma vez que o Loureiro contou pra mim que uma criança, sei lá, de 12, 13 anos, escreveu uma carta dizendo que queria morar com o pai. E isso já estava no tribunal e ele, muitos anos atrás, chamou assistente, foi um auê para escutar essa criança. E aí ele perguntou, mas por que você quer morar com seu pai? Porque lá não preciso fazer lição, eu como na frente da televisão, coitado, né? Aí ele falou, então é isso também, né? Porque, de novo, eu diria assim, bom senso, e nós estamos falando de coisas práticas, né? Vamos organizar para esse bem dessa criança. Essa criança, ela precisa de previsibilidade, ela precisa de estar calma para, inclusive, poder aproveitar o momento com aquele genitor, né? Porque senão vira uma bagunça. Bom, combinados extrajudiciais. Contrato de gaveta do bem. As pessoas às vezes têm medo de mudar uma vírgula do que o juiz escreveu, né? Então, combina por WhatsApp, vale ou não vale, né? Mas a dinâmica muda no dia a dia, a rotina muda, vem época de férias, enfim. Queria que vocês comentassem um pouco até que ponto faz sentido as pessoas combinarem entre elas, como se fosse um contrato de gaveta, mesmo que tenha uma sentença ou um acordo homologado, né? Qual é o limite disso? Eu tenho uma coisa que eu acho, só para comentar antes, que é assim, o medo das pessoas de mudar uma vírgula do que o juiz decidiu ou do acordo que elas levaram para a homologação, eu acho que tem a ver também com o fato de imaginar que aquilo vai se perpetuar, ou não saber exatamente os efeitos gerados dessa mudança. Então, a primeira coisa é que é muito bacana prever no próprio acordo que alterações são permitidas, bem-vindas, ajustes de acordo com a mudança da dinâmica, faz todo sentido, mas que elas não vão criar automaticamente regras novas, elas valem
para o período que foi combinado. Então, a convivência era num dia X e a gente mudou para um outro dia. Não é que para sempre vai ser naquele dia. Porque senão a pessoa tem que ficar pensando se o para sempre vai dar certo ou não vai dar certo. Então, a alteração, ela tem um efeito limitado naquele período que ela foi combinado. Depois disso, volta a valer. Vamos ter que ficar recombinando? Sim. Eu acho que trazer uma informação clara de que então, as alterações são possíveis, mas elas valem para aqueles períodos combinados, elas não vão automaticamente criar um novo acordo, já dá pronto, a gente pode fazer combinados diferentes, né? Não é, tipo, tá engessado, né? Exatamente. Já por um bom tempo não acontece isso no escritório, mas muitas vezes vinha assim, gente falando assim, a gente quer fazer convivência livre, né? Não, amigo, não pode. Eu até combinei, falei assim, é o seguinte, é como você até falou, você faz o esqueleto, o roteiro, e você põe ali. Se a convivência entre os pais, a dinâmica entre a família, tá dando tudo certo, tá tudo bem, porque o combinado, ele vai ser utilizado para se der problema. Exatamente. Né? Por exemplo, o que eu adoro falar, organiza quem vai ficar com o Natal, com o Ano Novo, a Páscoa. Por quê? Porque hoje em dia você consegue se organizar com antecedência, comprar uma passagem com um custo melhor. E, de repente, não pode chegar e falar assim, não. Agora eu quero o Natal, mas eu já me organizei, não. Então, eu gosto de falar o seguinte, leve isto com você e ponha num lugarzinho. Vai levando a vida. Se der problema, você fala, não. Eu tenho isso aqui. Né? Justamente para ajudar. E é isso que a Rê falou que é muito importante. Eu gosto também sempre de escrever. Olha, combinados fora disso podem acontecer, etc. Mas se houver alguma necessidade, nós vamos socorrer ao que está escrito aqui. Exatamente. Não vai automaticamente substituir o que está ali, né? Isso. Acho que isso dá um pouco mais de leveza, flexibilidade. É que as pessoas não sabem, né? Que elas podem elas combinar não sabem. entre elas que, por exemplo, preciso trocar um final de semana porque vai ter uma festa familiar. Aliás, inclusive, no app, os nossos, a gente tem exatamente essa funcionalidade, porque tem o calendário de convivência, que é a regra estipulada. Se vai mudar pontualmente um final de semana, você vai na agenda e cria um evento. E que se não for da sua convivência, o outro responsável tem que autorizar para poder inverter no calendário. E as pessoas, interessante que elas vêm no suporte do aplicativo perguntando se elas podem fazer isso. E sim, se juridicamente elas podem, né? Não, se porque elas acham que elas têm que mudar o calendário de convivência inteiro. Tá, que elas não podem mudar um final de semana. Mas porque mudaria a regra. Podem. E aí a gente diz, não, você vai na agenda, cria um evento que é diferente do calendário. Se for a sua convivência, a outra pessoa só vai ser avisada. E se for a convivência do outro, você quer inverter a convivência naquele dia, ela vai ter que autorizar. Ela vai receber uma notificação para autorizar a inverter, que é essa autorização que a gente está falando, para mudar ali pontualmente um final de semana, um dia, uma troca, que são esses pequenos combinados, né, que pode ser por WhatsApp, pelo aplicativo, enfim. E a gente pode até no acordo, eu já fiz isso e acho muito interessante, porque claro que depende um pouco da disponibilidade das pessoas e como está o clima nessa conversa, mas se tem ambiente para isso, o momento do acordo, o momento do plano parental, que é aquilo que faz sentido para aquela criança, o que aqueles pais desejam para aquela criança, quais são as premissas, as prioridades, etc. Dá para prever, por exemplo, então assim, se a gente tiver que alterar finais de semana, o que a gente vai procurar evitar? Vai ter compensação? Não vai ter compensação? Vão ficar finais de semana seguidos, acumulados ou não? Pra gente é ruim ficar finais de semana muito seguidos sem ver um ou sem ver outro? É uma forma, sem ver o outro, é um momento de pensar sobre isso. Por quê? Porque também quando você, por exemplo, imagina que nós vamos alterar um final de semana. E nós vamos ter que alterar todo o resto dos finais de semana. Você bagunça a vida da pessoa, às vezes, tem pessoas que são super programadas, tem pessoas que são mais ao sabor dos ventos. Então, não, eu não quero alterar todo o resto. Tá bom, mas então vai acabar acontecendo de que vai ter 2 seguidos. Mas eu também não quero que tenha 2 seguidos. Tudo não terás.
tudo não terás. Alguma coisa vai ter que acontecer. Então, precisa eleger o que é mais prioritário, o que dá para tolerar. Então, porque é um exercício. É muita mesmo. gente para combinar, né? Não é só o filho. Uhum. Você tem o filho ou filhos e duas pessoas. E não é só duas pessoas, às vezes você tem outras famílias, né? Que já está combinado. Acho que a queixa que às vezes acontece assim, não, mas olha assim, o meu novo marido, né, tem uma outra família. E aí a gente está combinando para justamente ficar finais de semana sem filhos. E aí você mistura numa... Isso é super comum, né? Porque hoje a gente tem casais recasados, enfim, e aí tem os filhos de um casamento, os filhos do outro, então os casais organizam para estarem com os filhos no fim de semana e estarem sem filhos no outro fim de semana, né? Meu marido conta, porque ele vem de uma família, os nossos, total, só que de uma época que não tinha tecnologia. E ele falava assim, a sorte é que meu pai era engenheiro, porque aí ele fazia uma tabela e depois ele mandava a tabela para todo mundo. Não sei como ia para a tabela para outro lado, mas era justamente isso, porque... às vezes sobrava filho do outro na casa de alguém, sabe? Muito bom. Que é isso. E, por exemplo, uma coisa que eu gosto muito de tomar cuidado são os aniversários. Porque assim, geralmente quando a dupla e aquela família já é complicada, nunca é simples o aniversário. Ou é nas férias, no feriado, na semana do saco cheio. Eu uma vez peguei uma tudo família... pode piorar, né? Não, eu peguei uma família que era isso. Os 4... cada um tinha. Então, assim, você tinha que prever. Se estiver em São Paulo, como vai ser... Mas a gente, como era muito complicado, a gente tentou... É o momento, é melhor tentar fazer isso. de falar, olha, se tiver, não tem cabimento, né? E vamos combinar que é um pouco isso que você falou, tem um pouco de responsabilidade. E a criança também tem que entender que aquele núcleo é diferente. Então... assim, puxa vida, eu tô com meu pai, é nas férias, não tem cabimento de eu ter que voltar das férias para ficar com a minha mãe ou metade, etc. Vamos comemorar outro dia? Sim. Vamos fazer ser gostoso de várias formas, porque tem como. Vocês têm colocado em acordo, ou enfim, sobre comemoração de aniversário de filho? Sim, tô falando de criança. É isso que eu tô Mas, falando. Assim, especificando. Porque assim, o que mais comum que acontece porque é assim, na mediação isso vem, essa discussão. Uma e aí dor. É uma festa, duas festas, era meu dia, era seu dia. Eu vou na festa na casa do outro, eu não vou na festa da casa do outro, eu não quero ver a família adversária. Uma confusão. Não, as dores, elas são desde quem vai ficar com quem, se vai ter festa, quem que vai pagar a festa, se vai ter duas festas. É assim, por isso que eu chamei a atenção para a história do aniversário, porque sempre é uma questão. Se vai pagar, se não vai pagar, como que vai comemorar. Vira E, gente, que importância que estão dando, né? A gente tem que celebrar aquela pessoa. Não importa, obviamente, que é o dia. Então, eu já fiz coisas assim. Então, acorda com um e vai dormir com o outro, sabe? Eu sou meio não malvada, mas eu sou muito... como é que as pessoas dizem? Não, assim, meio... durona? Racional. Porque eu acho o seguinte, assim... Vocês já estão com muita dificuldade de conversar, com muita coisa. É assim, o dia do aniversário, na minha cabeça, vai estar com quem estiver pela alternância do regime. Vai comemorar o aniversário no outro dia. Então, no aniversário mais perto, antes, ela foi muito durona, eu acolho um pouco mais. Sabe por quê? Porque eu acho assim, tudo vira... Mas aí, desculpa, se for ver o pai daqui a 15 dias, vai comemorar daqui a 15 dias? Vai comemorar daqui a 15 dias. Ô, dó! Então, mas vai comemorar daqui a 15 dias. E agora sim, não, só uma coisa, assim... Mas dá pra... Não, mas peraí, gente, peraí, na boa. Dá pra almoçar com um, jantar com o outro. Então, mas assim, não no acordo dela. No acordo dela, não. Não, gente, assim, ó... assim... No acordo dela, só daqui a 15 dias. Eu tô pensando assim, existe gradações. Bom, eu faço acordos com isso. Sim. Dormiu na casa de um, tomou café na casa do outro, levou pra escola, que pegou, quando começa jantou. a complicar, eu acho que Assim, se começou a complicar, vai chegar. Se as pessoas têm boa vontade pra fazer acontecer e entendem que um ano vai estar mais difícil para um, outro ano vai estar mais difícil para outro, tudo bem, ok. Mas começou o nhenhenhé da dificuldade, eu falo, gente, assim, você acha que um juiz vai ficar mesmo numa decisão lá, pensando se vai dormir com um, se vai acordar com outro? Não. É que o juiz tem que resolver mas isso, eu né? sei, mas eu tô dizendo o seguinte, no limite, assim, se vocês não chegarem num acordo,
um juiz vai decidir esse tipo de coisa. Nossa, o aniversário Então, do filho, meu Deus. não dá... no regime de convivência que o juiz fixa, ele vai dizer, né? Aniversário um ano com outro, ano com outro. Ah, não vou ver meu filho no... mas por que eu tô falando isso, Lu? Sim, Porque assim, a pessoa não. precisa entender que assim, o pior cenário vai ser esse. Então, se eu estou tentando fazer um acordo, é para ser algo que seja melhor que o pior cenário. Eu preciso me esforçar para fazer uma coisa que seja melhor do que o pior cenário. Não dá, na minha leitura, para o aniversário se tornar a coisa mais complexa de um acordo de É que, regulamentação. na Mas você sabe verdade, ele é. Ele é não, muito mas complexo. Porque o aniversário do filho é um sim, tema. Mas eu vou dizer, assim, eu E dá acho pra que... acomodar. Mas eu acho, Lu, que assim, dá para acomodar dependendo de quem são as pessoas que estão ali na mesa. Por quê? Porque na minha cabeça, gente, vocês não precisam concordar comigo, tá? Mas assim... Momento polêmico por aqui. O profissional que está ali, ele tem uma hora que fazer um corte e chamar aquelas pessoas para dizer, gente, nós temos que resolver. Então, assim, por exemplo, dificilmente hoje você tem regimes de convivência que você vai ver um filho a cada 15 dias. Sim. Você vai ver no final de semana, a cada 15 dias, você vai ter pernoite durante a semana. Então, a comemoração, em geral, você combina num dia da sua convivência, até porque você vai combinar com antecedência, você vai convidar as pessoas, você vai ver na sua família, às vezes um não pode vir naquele dia, aí você vai fazer no outro dia, aí tem a festa da escola, não é uma coisa que a pessoa vai na véspera decidir o que ela vai fazer. Então, quanto mais clareza ela tiver em qual vai ser a data, melhor. E aí, o dia do aniversário, quando tá assim, pegando fogo, o dia do aniversário estará com quem estiver pela alternância do regime ordinário. A comemoração cada um faz no seu dia. E você sabe que você tira o foco desse negócio, tem funcionado bastante. Mas sabe o que acontece também, Renata? É o seguinte, depende há quanto tempo o casal está divorciado. Porque se o divórcio é muito recente, o aniversário do filho é muito sensível. É uma prova de amor. Então, assim, se é um casal recém-divorciado, é muito complexo, porque aquele aniversário, ele toma uma dimensão, eu não acho que tem que tomar dimensão, mas toma, porque é um tema super sensível, é quase assim, será que meu filho gosta de mim? Eu não sei, eu tô me divorciando, e se eu não tiver com ele no aniversário, significa que ele não gosta. Então, assim, depende da maturidade. O próprio aniversário da mãe e do pai. Como que eu vou passar o meu aniversário sem o meu filho? E aí tem um segundo ponto. Com o seu namorado, com o seu marido novo, com as suas amigas, com os seus amigos, vai fazer outra coisa. Se você tiver bem resolvido. Né? Aí, que se tiver resolvido, isso não vai ser nem tema. O problema é quando a gente tá nesse nível de... E aí tem um segundo ponto. A mãe resolve fazer uma festa na casa dela. Ótimo. Tá tudo certo. E ela convida o ex-marido para ir nessa festa. Mas para ele, e eu já atendi gente em mediação assim, estar na casa dela, com a família dela e os amigos, em comum ou não, é muito doído. Não vai. Calma, Renata. Gente, diz não vai. Tá bom, mas não é uma decisão sem dor. Sim, é sofrido, tudo bem. É difícil, porque ele quer estar com o filho, mas entrar naquele ambiente da casa ainda não dá. Eu já fiz... Sim. Aliás, no ano passado, fiz uma mediação que a pessoa falava, eu não consigo ainda estar naquela casa com aquelas pessoas, é muito recente, não dá. E isso priva ele de participar do aniversário do filho. Ele faz um aniversário na casa dele. Faz um bolinho, Desculpa, gente. Porque a questão é assim, ó. Vamos levar para um limite. Não, eu acho que é o seguinte, mas Lu, dá pra Lu, cuidar. Lu. Eu acho que... Bom, não, mas peraí, deixa eu só responder esse negócio. Porque é o seguinte, ó. A pessoa fez, no final de semana de convivência dela, comunicação não violenta. Calma aí. A pessoa fez, no final de semana da convivência que o filho está com ela, uma festa. Chamou os amigos, tal, convidou o outro. O outro, no momento em que eu convido, eu preciso saber que isso não é uma convocação, isso é um convite. Portanto, um convite pode ser aceito ou não aceito de acordo com aquilo que a pessoa está sentindo naquele momento, certo? Se a pessoa se sente bem para vir, ótimo, vai ser super bem recebido. Se não se sente bem para vir, também em algum momento pode ser que esteja. Aí tem duas coisas. Eu não consigo ir porque está muito doído. Tá bom, então nós vamos ter que lidar com
a sua ausência. Como que nós vamos explicar para o seu filho a sua ausência, que isso não significa amor ou não amor? Então vamos voltar para Agora, o não ponto dá- de vista dos Sim. filhos, que é a nossa Sim. temporada. Às vezes, dependendo da idade da criança, é bem complexo ali entender que o pai não vai pela questão Emocional conjugal. dele. Mas não é uma Não questão... pela questão parental. Mas não é uma questão conjugal. Aí eu acho que tem que Não, sim, só... ele tá recém-divorciado, É, ele tá mas- sofrendo e ainda Sim, não consegue ir mas- na casa da ex-mulher. Tudo bem, mas é Então, uma mas questão... toma uma Não, maracujina e vai. Não, então, eu penso um pouco diferente, porque eu acho assim, são todas pessoas com as suas dores. Então, é assim, Mas tem uma criança no meio. tudo bem, mas aí a gente vai buscar a ajuda de alguém para explicar para aquela criança que naquele momento que tem 2 casas, 2 famílias, tudo bem ter uma comemoração numa casa e numa outra casa. Porque no limite, a criança vai ficar sem festa, então. Porque os dois têm que estar no mesmo lugar. Só que um não consegue ir, não vai obrigada. Então, só vou ter uma festa se os 2 puderem ir? Não. Não, Tem nesse caso meios não de tinha fazer a isso. briga pela festa. Tava tudo bem que ela faria a festa. Sim, Mas tinha a dor dele não ir pro filho, isso doía muito. tudo bem, mas olha aí só, vamos criar eles uma não estavam forma. disputando a festa. Eu Não. vou dizer uma coisa, o que eu tento resolver. Eu falo assim, a comemoração será conjunta. Porque se eu falar que a comemoração será conjunta, ali pelo menos os 2 vão ter que falar, eu topo, não quero... Então se toparem, e na impossibilidade de ser conjunta, vai almoçar com um e jantar com o outro. Não, mas não é essa a questão. A questão é ter a festa e a criança não estar com os 2 mas naquele aí a momento. gente vai fazer o seguinte, É. a festa, numa questão dessa, a festa tem que ser colocada num lugar neutro. Pronto, é um buffet que os 2 vão e as 2 famílias vão, enfim. A gente é só advogado de família, não psicóloga. Mas aí agora, vamos pensar a o gente seguinte. chama a Juliana e ajuda. Vamos lá, uma coisa é minha opinião pessoal, Agora suponha que eles tenham lá uma psicóloga do filho e tal, e a psicóloga disse assim, olha, eu tenho a dor do seu filho, que tá muito difícil, para ele é uma expectativa você estar na festa. Tenho a sua dor, que é de não estar. Qual é a medida, como que a gente pode compor essas 2 coisas? Porque você pode ir, por exemplo, levar alguém da sua confiança, não vai levar a namorada, mas vai levar um amigo, você não precisa estar sozinho naquele ambiente. Então, que apoio você pode ter? E segundo, você pode ir só pro parabéns? E a gente já combina com o filho que, olha, o papai não vai vir o tempo inteiro, mas na festa o papai ou a mamãe vai vir. Porque eu acho que assim, aí dá pra ir costura, como é que, porque... Então, mas aí não é a nossa função advogada, não, né? Mas eu estou falando dela na mediação. E aí, assim, como que a gente também... Porque a gente vem falando também de que os pais também têm suas dores, têm as suas imaturidades e maturidades. Os filhos também precisam perceber que os pais são seres humanos, que também têm os seus limites. Sem dúvida. Precisam entender que nem toda necessidade minha como filho vai ser atendida, porque eu não vivo num mundo que todo mundo tem que fazer o que eu quero. Então, também entender que, puxa, é sofrido para o pai ou para a mãe, também fica triste. Então, como que a gente pode chegar num equilíbrio? Claro, se a criança é muito pequenininha, não dá. 4 anos não dá, né? de 10 então, já melhora. É uma coisa... agora, se uma criança de 4 anos, você também mostrar para ela que ter 2 festas pode ser muito legal... Sem dúvida. Também, como você... rapidamente, eu vou no pula-pula com meu pai e na festa na casa da minha mãe. Então, é também tirar um pouco o foco da ausência e daquilo que pode ser de melhor em ter esses eventos desdobrados, É que né? o problema todo é que, às vezes, a criança nem sabe o que ela quer e aí os pais fazem a fala da criança, né? Ah, não, ele uma tradução. quer, uma tradução do ponto de vista Deles. e isso é o pior cenário. Tô até com calor agora. Bom, depois dessa polêmica sobre o aniversário e suas comemorações, vamos para o nosso jogo rápido. Tá bom. Vixe. Respostas curtas e práticas. Deixa eu me preparar aqui. Pode exigir que a criança tome banho antes de ser entregue? Ai, que ótimo. Então, né? O que você acha? Ai, gente. Sim, não? Exigir, lógico que não. Mas é de bom tom que, se de repente você já traz a criança, dependendo do horário de banho tomado, facilita pro outro. Tem que pensar. Gente, assim, ó, eu vou dizer tudo. Eu vou dizer assim, se você me perguntar, sabe aquela, tipo, eu tenho direito da quinta. Como que é no A quinta inglês? emenda. A quinta emenda. É assim, vamos olhar pra criança?
né? Porque assim, a criança vai precisar tomar banho. Se o cara vai entregar, eu já coloquei até o homem, né? Ele vai entregar às 8 horas da noite e imagina, chegar em casa, ter que tomar banho, aí vira uma briga com a mãe que tem que tomar banho. Vamos facilitar? Então, exigir Então a pergunta é assim, pode exigir? Não, exigir não. Não, e outra, gente, é assim, ó, na boa. É bate-bola. Tá, bate-bola. Não. Não. Ó, pegou na escola, vai jantar, vai devolver na casa da mãe, não tem como devolver de banho tomado. Você Sem concorda? Não dá nem tempo pra fazer sem isso. dúvida. Passou o final de semana, eu vou devolver depois do jantar, tá, devolve a criança. Banho tomado de pijama, já pronta pra ir pra cama. Vai dormindo no carro, inclusive. Entendeu? Só... Maravilha. Uniforme sujo na mochila, erro humano ou declaração de guerra? É declaração de guerra, mas, de novo... Roupa suja se lava de casa, né? Na sua casa, não na casa do outro. Aí o outro pega, isso. devolve. Aí fica um mês aquele uniforme sujo. Coitada da criança. Sempre com uniforme. Você acha também, suja. Henrique, a declaração de guerra? Não, eu acho que assim, uma vez pode ser um esquecimento, pode ser, sabe? Agora assim, é Com um hábito, frequência. é sempre. Tá? E aí eu acho que a pessoa recebeu o uniforme sujo, o que eu faria? Olha, acho que veio por engano aqui um uniforme sujo. Tô lavando, tal, pô, presta mais atenção, tá? Não, porque senão daqui a pouco cada um tá mandando o uniforme sujo pra casa do outro. Ah, sem dúvida. Então eu não teria como... Eu não concluiria de cara que é uma declaração de guerra. Tem que dar um da aviso, primeira vez, entendeu? A mesma coisa com o banho, né? Pode? Dá pra você trazer o banho? Aí se a pessoa começar a entregar sem o banho, é declaração de guerra. Pode proibir o corte de cabelo sem autorização do outro? É pra fazer moicano ou tirar as pontinhas? Fazer moicano é ótimo. Não, porque você imaginou, você entregou a criança toda fofa e volta um Sabe o que eu moicano. responderia? Vamos ver o corte de cabelo desse pai. Se for um menino e da mãe se for uma menina. Mas aí a mãe vai falar Não, que tava gente. querendo deixar crescer. Olha, Vocês acham que tem que autorizar o corte de cabelo? Eu acho que se for uma coisa que... Eu acho que isso é bem assim. Seu filho já tem um corte de cabelo, sua filha já tem um corte de cabelo. De repente você vai lá, Já devolve combina. o filho com o cabelo azul. É um negócio meio assim... Aí o que eu penso? Isso não surge do dia pra noite também, né? Surge de uma... o cabelo azul? O cabelo azul, as luzes, ou uma tatuagem, sei lá, qualquer coisa Nossa, que é tatuagem, uma ainda coisa bem que não tem a que é pergunta da muito tatuagem. assim, né? Eu acho o seguinte, é de bom senso, perguntar. Eu não acho que é exigir autorização. Diz assim, ó, Perguntar antes de levar pra cortar o cabelo? o fulaninho tá querendo cortar um moicano. O que você acha? acha? Vamos experimentar? Tudo bem? Tudo Mas bem? olha que interessante, você tá falando então que a vontade é da criança, não sim. do pai ou da mãe. Não, do pai ou da Eu mãe. tava pensando como se fosse o pai ou a mãe inventando um cabelo radical. Ah, não, mas aí a criança não... Eu não Não vai acho que a deixar. criança vai submeter um cabelo Não, radical que ela não vai. que ela não queira. Não existe isso, gente. Não, mas eu acho que talvez o que ela tá querendo dizer é o seguinte, por exemplo, o pai fala assim, vamos cortar moicano, e o menino fala, vamos! E aí ele vai lá e corta. Aí a mãe fala, vocês estão loucos? então. Mas ele que quis. Então, amigo, ele que quis, mas vamos combinar que, por exemplo, isso pode ser Depois inclusive... a criança se arrepende, vai ficar... Não, e se arrepende, de repente tem uma família, uma escola que é muito mais tradicional. A verdade é o seguinte, de tudo, bom senso é o melhor. E eu acho Só o seguinte, pode exigir? Não pode Não exigir. pode. Seu filho tá com você vai cortar o cabelo, rapar o cabelo, pintar de azul, pintar de amarelo, tudo bem. Passar Agora, eu acho que mudanças radicais... Passar coel, eu tenho um coel de piolho, né? Tem uma história muito interessante, depois eu conto. Mas mudanças muito radicais, eu acho, até porque... Quantas vezes a gente faz uma coisa radical e se arrepende, né? Se pensar que uma criança pode se arrepender também. Então, eu acho que tem que dar uma conversada ali até pra... Bora. Criança esqueceu o tablet na casa do outro. O pai e a mãe têm obrigação de buscar? De buscar ou levar? O tablet, Então, a gente vai falar da responsabilidade da criança, né? Eu acho que precisa começar, dependendo, obviamente, da idade, ou da necessidade, né? Por Precisa exemplo, começar a... Eu acho que a criança, a Juliana, se estivesse aqui, poderia dar esse help, né? Que idade e tal, mas ela começa a precisar lidar também com as consequências dos seus
escorregões. Então, por exemplo, você tinha que levar uma lição de casa e esqueceu de levar a lição de casa, 1 hora vai ser importante ter que lidar com o reflexo de não ter lembrado. Até para poder aprender. Então, por isso que eu falei responsabilidade, né? Agora sim, claro, você tem aquela coisa super grave, o tablet vai para uma aula, você não olha, mas na próxima vai ter que ficar sem e tal. Então, de novo, não tem a obrigação, né? Mas, agora, eu acho que assim, no limite, se eu tivesse que dizer assim, Renata, quem tem que fazer o tablet chegar na criança? Quem estava com ela e não verificou se ela estava levando o tablet, minha opinião. Joia. Pode haver regras de alimentação diferentes nas casas? Por exemplo, doce só no final de semana, enfim. O doce é... Seja qual for a regra, né? Se for colocar um acordo, regras de alimentação... eu já coloquei a Renata regras. já se mataria. Não, mas eu já coloquei regras de alimentação. Por exemplo, Mas desculpa, mãe que é iguais ou diferentes nas casas? Uma premissa que tinha que ser seguida em geral, nas duas casas. Isso é legal, premissas gerais. Premissas, assim? então assim, olha, as refeições ordinárias tem que focar XYZ. Que interessante. E... Ainda mais quando tem uma questão muito sensível, às vezes por exemplo, uma mãe vegana. Eu tive um caso que a namorada do pai era vegana. E aí ela falava para as crianças, a sua mãe é uma canibal. Gente, carnívora. Canibal, ela come bicho. Aí as crianças vinham, a tia fulana falou que você é canibal. Não, gente, realmente, tá vetada essa namorada aí. Totalmente. Você quer contar do piolho? Eu quero, então, do piolho. A que a gente vai criança encerrar. morava com a mãe. Tinha piolho, veio pra casa do pai com piolho. Aí o pai pegou e limpou o piolho, coel, não sei o que, papapá. Mandou pra casa da mãe o coel, a orientação, papapá. 15 dias depois, eram cidades diferentes. Volta a criança infestada de piolho, de novo. Eu tive que tirar foto da cabeça da criança com piolho e levar para o juiz. Tá bom, piolho, mas eu vou... Você lembra que a Fernanda Pernambuco falou que tinha um piolho colado num processo? Lembro. Mas olha, eu vou fazer em defesa dessa mãe ou desse pai. É assim, tem uma época na vida das crianças que elas têm piolho. E vou te falar, gente, eu nunca tive Vera Cruz, tudo, entendeu? E é piolho. E aí virava, eu já tive essa coisa no grupo, quem é o piolhento? Porque aí, na verdade, você tem que tratar todo mundo. Aí você vai pra escola, piolho em todo mundo. Então, coitada dessa mãe. Tudo bem, mas eu sei, a criança não estava tratando o piolho. Eu sei, mas é que às vezes né? eu vou contar. Às vezes vira, e tem criança que tem a propensão e tem criança que não. Na minha casa tem 2 meninas, uma pegava piolho assim, a outra não. Então, eu tô até com coceira na cabeça. Da Fernanda Pernambuco de Uísa, de família, que teve com a gente num episódio outra temporada, na época dos processos físicos, ela disse que ela abriu um processo, tinha um piolho colado com durex lá. Então, tem essas coisas. Hoje até de piolho a gente falou, sensacional. Bom, quando a rotina funciona, sobra mais tempo, porque é mais importante, né? É lógico. O afeto com os filhos. Nosso tempo acabou. Obrigada por vocês duas, incríveis, engraçadas. Aí, posso falar uma coisa? Pode falar. Seguimos amigas, né? Você quer falar? Seguimos amigas. Fala. Cada vez mais, e eu usei essa frase, eu quero falar isso hoje porque eu usei essa frase hoje, assim, tudo que a gente vivencia e as loucuras e os litígios é assim, o que pai e mãe precisa dar para filho é amor. Isso é filosofia minha e não é jurídico, né? Cara, é acolhimento, amor, mostrar que ele é importante, porque o resto é resto, sabe? E as pessoas às vezes ficam se preocupadas com o uniforme, com o corte de cabelo, que não sei o quê, e não dá o que a criança precisa. Então, coisa de seus Aí por isso que ela vai falar que o aniversário é importante, que o aniversário É que eu sou uma pessoa que eu faço aniversário 10 de maio, atenção, 10 de maio. Eu comemoro desde o dia 1º. 1º, 2, 3, até o dia 10. Pra você ia ser fácil, Lu. Você tranquilo. Ainda bem que você não tá num acordo nas mãos da Renata. Mas olha, a gente se conheceu. Eu vou fazer esse depoimento. Pode falar. Nós nos conhecemos num processo de acordo.
só saiu o acordo porque éramos nós duas. A gente ficou amiga de cara. Sim. E eu só quero saber como é que ficou o aniversário da criança nesse acordo. Elas eram maiorzinhas, mas já né? era As adolescente. meninas eram não maiores. Não era nem com o pai nem com a mãe, né? Elas podiam passar com as amigas. Elas coisa queriam, assim. Mas a gente se conheceu nisso e a gente, assim, de cara a gente já se gostou e Sim. viu que tinha muita colaboração, porque isso também é muito Foi importante, super importante, né? porque o papel do advogado tem que trazer também o seu cliente para a razão, os E eles eram os dois limites. difíceis, né? Então era como dizia, como assim... Elefante não casa com girafa. Elefante não casa com girafa. Então, né, normalmente você tem a dificuldade ali dos dois lados. E se você tem um interlocutor advogado que não tem filtro e que simplesmente ele tem uma adesão ao discurso, à narrativa e não consegue também fazer ponderações com o cliente, fica muito difícil. E a Luciana faz isso muito bem. Então, Você muito também. bom. Tá vendo, amigas? Não, mas Elas terminaram isso. amigas, maravilhoso. Eu gosto de falar assim, a gente não tem a ingerência dentro da cabeça do cliente. Então tem coisa que você não consegue tirar, porque assim, mas você pode mostrar outros lados, né? Você como mediadora, né? Custo-benefício, né? Olha, não é bem isso. Vamos olhar para um outro lado. Será que não dá? Tem horas que a pessoa fala, olha, eu não consigo. Aí a gente também tem que respeitar. Sim, né? Não sim. adianta a gente querer fazer o nosso acordo ou... Muito bom. Obrigada. Obrigada a você. Baixa o aplicativo Os Nossos. Lá você vai organizar tudo que a gente falou aqui hoje. O piolho, o aniversário, a alimentação, quem vai pagar a festinha, a convivência, a mudança de convivência para uma festa excepcional, uma viagem, o que precisar. Enfim, siga a gente nas redes sociais, TikTok, tem canal no YouTube com todas as temporadas, todos os cortes. No Instagram também a gente está, aplicativo Os Nossos. Muito obrigada e até a próxima.